Senhoras e senhores deputados, renovo os meus cumprimentos nesta que é a segunda das nossas audições desta tarde. Recordo que estamos a proceder a audições no âmbito da nova apreciação na generalidade das propostas de lei 6614, segunda sessão legislativa do Governo, que altera a matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC, e bem assim o projeto lei do PSD, de 615-14, segunda sessão legislativa, que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215-89 de 1 de julho, clarificando os critérios de concessão de benefícios às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira. Nesta audição que está prestes a iniciar-se, temos o gosto de contar connosco com a União dos Sindicatos da Madeira, representada pelo seu curador, o Sr. Alexandre Fernandes, que cumprimento e a quem irei dar a palavra, logo que, subsequentemente e sequencialmente, melhor dito, os senhores e senhores deputados tiverem a oportunidade de colocar as suas questões, à semelhança do que vem feito nas anteriores audições. Assim, sem mais delongas, por um período de até 3 minutos, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Vera Brás, a quem renovo os meus cumprimentos e de imediato concedo a palavra. Senhora deputada, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Alexandre Fernandes, em representação da União dos Sindicatos da Madeira. Com certeza serão muito importantes os vossos contributos para este processo, para a proposta do Governo e para a proposta do PSD que se encontram em discussão e que têm um objetivo, para além das outras alterações em termos de benefícios fiscais, mas também, especificamente quanto à região autónoma da Madeira, chegar a um melhor entendimento possível para responder àqueles que são os interesses da região autónoma da Madeira. Primeiro que nada, dizer que para o Partido Socialista não está colocado em causa a continuidade da Zona Franca da Madeira, do Centro Internacional de Negócios, as especificidades da região que deram origem a este regime continuam a existir e, portanto, continua a ser essencial favorecer estas regiões que ultrapassam dificuldades acrescidas para a prossecução das suas atividades e para a sua própria diversificação. Os vossos contributos para estas propostas, com certeza, incidirão sobre 3 aspectos fundamentais. Desde logo, começando pela questão da prorrogação da emissão das licenças, mas não só, também em termos dos próprios benefícios fiscais que o Governo, e bem, atempadamente chegou a este entendimento de que iriam caducar e, portanto, seria importante a sua prorrogação. A segunda questão tem a ver com a origem dos lucros, e esta foi uma exigência clara por parte da Comissão Europeia quanto à localização da atividade a ser exercida por estas entidades, serem efetivamente realizadas no âmbito da Zona Franca da Madeira. E por último, e penso que aquela que vos dirá mais, a questão dos postos de trabalho. Houve também aqui a identificação quanto ao modo de contabilização dos postos de trabalho, que segundo a Comissão Europeia poderia ser potenciadora de abusos, nomeadamente com trabalhadores a tempo parcial que estariam a ser contabilizados a tempo completo, de recordar que este requisito em termos da forma de contabilização estaria espelhado naquelas que são as orientações de auxílios regionais e, portanto, as quais tiveram na origem da autorização da Comissão Europeia para este regime 3 e, portanto, são situações às quais importa dar resposta, todas elas decorrentes também do relatório que saiu por parte da Comissão Europeia e que exige que haja aqui uma adaptação às condições do regime para que ele tenha a sua continuidade e, portanto, aquilo que esperamos efetivamente da vossa parte é ouvir os vossos contributos para, mais uma vez, volto a repetir, exista a prossecução daqueles que são os interesses para o desenvolvimento da região autónoma da Madeira. Muito obrigada. Muito obrigado, eu, senhora deputada Vera Brás. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, à senhora deputada Sara Madruga da Costa. Senhora deputada, cumprimento, faço favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Alexandre Fernandes e agradecer a disponibilidade da USAM. Estão neste momento em discussão duas iniciativas legislativas, uma do Governo e outra do PSD em matéria de Estatuto dos Benefícios Fiscais, que introduzem alterações ao Centro Internacional de Negócios da Madeira. Nós estamos a ouvir contributos de entidades com experiência no setor, com vista a apresentar uma proposta de alteração conjunta ao Estatuto dos Benefícios Fiscais que vá de encontro aos interesses da Madeira. Nós ouvimos o contributo da APSIM, a associação que representa a maior parte dos trabalhadores e dos profissionais do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Esta entidade já nos sinalizou a importância do centro, já caracterizou o tipo de trabalhadores em causa e também já nos deu as suas sugestões das alterações que considera pertinentes e adequadas introduzir ao Estatuto dos Benefícios Fiscais e, portanto, nós gostaríamos de saber, em primeiro lugar, se o USAM representa algum trabalhador que esteja a trabalhar no Centro Internacional de Negócios da Madeira. Em caso afirmativo, quantos trabalhadores é que representa, de que áreas é que estamos a falar e que caracterização dos respectivos postos de trabalho, e gostaríamos também de saber se tem algum contributo para a alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais que estamos neste momento a discutir, nomeadamente se tem conhecimento de quais são as alterações que são aqui propostas, quer por parte do Governo, quer por parte do PSD, em relação à contabilização dos postos de trabalho, em relação à natureza da modalidade dos contratos de trabalho que devem existir e, portanto, gostaríamos de perceber, em especial no que diz respeito aos postos de trabalho e eventualmente se tem algum associado ou não que vos dê esse feedback em termos dos trabalhadores do Centro Internacional de Negócios, que, como aqui foi referido pela APSIM, estamos a falar de trabalhadores que são bastante especializados, trabalhadores com algumas características diferentes daquelas dos trabalhadores normais, não é? Porque têm uma maior especialização, trabalham com uma natureza de caráter internacional e, portanto, gostaríamos de perceber qual é que é o ponto de vista dos trabalhadores, dos vossos associados em relação ao Centro Internacional de Negócios. Chamo também a atenção, como aqui já foi dito, que nós neste momento não estamos a discutir a continuidade do Centro Internacional de Negócios, mas apenas duas iniciativas legislativas concretas e a tentar recolher eventuais contributos para uma proposta de consenso que pretendemos apresentar e que vá melhorar as regras de atribuição dos benefícios fiscais neste momento em vigor. Termino agradecendo uma vez mais a vossa disponibilidade e fico a aguardar o vosso contributo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Duarte Alves, a quem renovo os meus cumprimentos e de imediato concedo a palavra. Sr. Deputado, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a União dos Sindicatos da Madeira e, de facto, o PCP entendeu chamar também a esta discussão, esta estrutura que representa os trabalhadores da região autónoma da Madeira, tendo em conta que esta Zona Franca da Madeira foi criada e tem sido justificada em torno da questão da criação de emprego. E, portanto, nesse sentido, tal como se ouviu também a Associação Comercial e Industrial do Funchal, que representa muitas empresas que não fazem parte do Centro Internacional de Negócios, porque tem algo a dizer sobre, enfim, a importância económica ou não da Zona Franca, também consideramos que um benefício fiscal que é criado com o objetivo proclamado de criar emprego deve ter também o contributo das estruturas que representam os trabalhadores para que possam também dar a sua visão relativamente à Zona Franca, porque aquilo que disse agora a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, em parte é verdade e em parte não é. É verdade que estão em cima da mesa dois projetos, um do PSD, outro do Governo, que prolongam a Zona Franca, embora com diferenças entre si, mas também é verdade que também está em cima da mesa a possibilidade, embora possa não ser a mais provável, de não ser aprovado nenhum dos projetos e, nesse caso, terminaria
a Zona Franca da Madeira. E aquilo que o PCP tem defendido é, de facto, que este Centro Internacional de Negócios não tem servido os interesses da região. Aliás, a Comissão Europeia, na sua investigação que fez e que publicou recentemente, demonstrou isso, quer ao nível do investimento na região autónoma, quer ao nível da criação de emprego, que não tem sido atingida, nomeadamente no regime 3, e com as questões que já foram aqui mencionadas, com a múltipla contagem de trabalhadores em part-time, com a não obrigação de criação de emprego na própria região, e, portanto, consideramos que, ao contrário do que tem sido dito, aquilo que esta Zona Franca trouxe foi maior atraso para a região autónoma da Madeira, uma vez que até, por exemplo, com o inflacionamento do PIB da região, um inflacionamento artificial, aquilo que assistimos durante anos foi que a Madeira não tenha sido colocada nas regiões do Objetivo 1 e, por isso, recebeu menos fundos comunitários do que teria recebido se não fosse esse inflacionamento artificial decorrente da Zona Franca da Madeira. Portanto, dizer também que, da nossa parte, aquilo que defendemos é um regime fiscal mais favorável para a região autónoma da Madeira, mas para as empresas, para as micro e pequenas empresas que efetivamente trabalham, investem e criam emprego na Madeira. Estamos a falar das empresas normais que desenvolvem a sua atividade, que essas sim deveriam ter um regime fiscal mais favorável, tendo em conta a própria insularidade. Consideramos que esta Zona Franca da Madeira não tem servido esse propósito, não tem servido o investimento na região e a criação de emprego. Pelo contrário, como já expliquei, tem sido negativo para os trabalhadores e para a região e também para o país, privando de recursos que seriam necessários. Portanto, da nossa parte, aquilo que gostaríamos da parte da USAM era termos uma perspectiva mais geral sobre qual tem sido a vossa apreciação sobre a Zona Franca, tendo em conta a questão do emprego, essencialmente, a questão dos empregos que efetivamente são criados na região, porque essa é o que aqui importa e, portanto, nesse sentido, gostaríamos de ouvir também os vossos contributos para também serem tidos em conta neste debate que estamos a ter em torno destas duas iniciativas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Alves. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que, reiterando os meus cumprimentos de há pouco à União dos Sindicatos da Madeira e representado pelo seu coordenador, o Sr. Alexandre Fernandes, passo-lhe de imediato a palavra para prestar o esclarecimento às questões suscitadas pelas senhoras e senhores deputados, pedindo que se contivesse, na medida do possível, dentro de um tempo aproximado de um quarto de hora. Faça favor, a palavra é sua. Com certeza. Sim, senhor. Então, julgo que me estão a escutar, Sr. Presidente. Estamos a ouvi-lo, se faz favor. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhoras deputados, Sr. Deputado. Naturalmente, a União dos Sindicatos agradece esta oportunidade para também dar o seu contributo, portanto, uma questão que de facto é extremamente importante, sobretudo para a vida da região. Sobretudo para a vida da região e do qual nós não temos, portanto, não se aspiram, portanto, grandes alterações. Da nossa parte e naquela que é o entendimento da União em relação a esta questão, portanto, eu gostaria primeiro, portanto, antes de entrar nas questões que eventualmente eu gostaria de introduzir, dizer à senhora deputada Sara Madruga, naturalmente nós não representamos diretamente trabalhadores porque não somos um sindicato, portanto, tal qual, portanto, nós temos sindicatos que estão filiados na CGTP e, por sua vez, também na União. Nós temos trabalhadores que estão filiados em sindicatos que estão filiados na CGTP, na União. Portanto, temos trabalhadores das empresas, algumas empresas sediadas portanto, na Zona Franca, portanto, que é o CESP e também o CIESI, que por sua vez estão nas delegações sindicais que estão na União dos Sindicatos. Portanto, nós também, em devido tempo, nós também já reunimos com uma delegação da APSIN, portanto, que naturalmente manifestou as suas preocupações em relação, portanto, às alterações no regime fiscal e a propósito também da continuidade ou não da praça financeira. Nós acompanhamos ao longo de todo este tempo, nós não demos um contributo escrito, portanto, na questão das alterações.
conhecemos perfeitamente os dois projetos que estão neste momento em discussão, portanto, quer a proposta apresentada pelo PSD e também a proposta apresentada pelo Governo, de facto, para manter ou alterar as questões que dizem respeito aos benefícios fiscais. Naturalmente essa é uma questão que nos preocupa, mas sobretudo aquilo que é a nossa preocupação é sobretudo a questão dos trabalhadores. E aqui fala-se muito nesta questão, que é de facto se a Zona Franca, a Praça Financeira, portanto, tem sabido ou tem criado efetivamente postos de trabalho. Falam-se vários números, 6.500 postos de trabalho, portanto, mas é muito volátil porque também temos conhecimento que de facto há muitas empresas que estão sediadas, têm a sua sede aqui num escritório que representa inúmeras empresas e que efetivamente postos criados é muito residual ou de muita dúbia questão. Mas essa é uma questão que fica para uma outra discussão e que não vem agora ao caso. Naturalmente que, em nosso entendimento daquilo que nós verificamos no âmbito da discussão destas duas propostas, é que de facto, portanto, a proposta do Governo apresentada, e no caso concreto a proposta do PSD, que também tem o seu valor, portanto garantem a questão dos vínculos e até aqui no nosso entendimento até o PSD até pretende ir mais além na questão dos vínculos. Agora, daquilo que é o nosso estudo em relação a estes dois projetos, faz apenas uma avaliação quantitativa e nós gostaríamos que de facto fosse introduzida ou fosse aplicada uma avaliação quantitativa. Portanto, naquilo que diz respeito, portanto, o prazo definido para o prolongamento dos benefícios fiscais, naturalmente esta é uma questão que teria de ser fundamental no sentido de que a qualidade dos postos de trabalho criados fossem uma exigência que cada posto de trabalho fosse um trabalho não precário, ou seja, que fossem vínculos efetivos. Portanto, aqui falamos da questão da qualidade dos vínculos. Portanto, esta é uma questão fundamental naquele que é o nosso entendimento. Portanto, as empresas que vierem, portanto, aquelas que se mantenham na praça, ou aquelas que venham a integrar, eventualmente, elas têm de garantir que os contratos de trabalho, os atuais ou os futuros, possam ser contratos a termo, portanto, com vínculo efetivo. E não à tarefa, à jornada ou por função, portanto, porque isso naturalmente introduz nas funções, portanto, nas categorias, portanto, uma incerteza daquilo que será o futuro. Portanto, nós, no nosso entendimento, não é, portanto, o trabalho precário não devia ser permitido ou, portanto, totalmente ser banido, portanto, desta regulamentação. Ora, esta é, no nosso entendimento, portanto, a questão dos benefícios fiscais e outras questões de matéria mais fiscal ou financeira, naturalmente vai muito além do âmbito da nossa ação, porque naturalmente nós tratamos de trabalho, nós tratamos de trabalhadores e nós preocupamos imenso com a qualidade dos vínculos. E esta, no nosso entendimento, seria uma questão fundamental, portanto, no âmbito da discussão destas duas propostas, que viessem a ser melhoradas ou quantificadas. Nós temos, e aqui o Sr. Deputado Duarte Alves, portanto, coloca a quantidade de empregos que têm sido criados. Esta é uma matéria de muito difícil avaliação. Portanto, a SDM, portanto, que é a empresa que faz portanto, a gestão da Praça Financeira, portanto, da Zona Franca, e agora passará para a esfera pública. Portanto, os números muitas vezes geram uma interpretação muito dúbia,
porque não há a certeza de facto efetiva criação dos trabalhos, dos empregos que têm sido criados. Por isso nós temos muitas dificuldades quando avaliamos de facto a existência da Zona Franca e, portanto, e da Praça Financeira. Naturalmente que o deputado também falava na questão do PIB, que ele tem sido exageradamente valorizado, sobretudo pela questão das empresas que estão sediadas. Gerou também dificuldades porque o nosso PIB, pela riqueza criada pelas empresas que pagam alguns impostos aqui na região, de facto criou dificuldades no acesso a fundos comunitários e outras questões. De facto, dava a indicação que seríamos uma região rica e, de facto, assim não é, e todos os indicadores, portanto, assim o dizem. Portanto, naturalmente, estas são as questões, de forma resumida, que eu posso indicar aqui à Comissão, que era, sobretudo, nesta questão, a qualidade dos vínculos teria de ser fundamental, portanto, nesta discussão do prolongamento dos benefícios fiscais, portanto, que isto teria de ser mandatório, obrigatório para as empresas que vierem a beneficiar desta modalidade, de que o trabalho terá de ser um trabalho, os postos de trabalho, quer os existentes, quer também os que venham a ser criados, tenham de ser, de facto, trabalho com vínculo efetivo, não precário. E disse, Sr. Presidente da Comissão. Muito obrigado, Sr. Alexandre Fernandes, pelos esclarecimentos prestados a instâncias das senhoras e senhores deputados. Não registro mais nenhum pedido de esclarecimento, porque me resta agradecer toda a sua disponibilidade e, obviamente, também as questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados, a quem recordo que hoje ainda nos juntaremos para a audição da Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, aprazada para as 17h30, e, portanto, com esta referência e agradecendo a presença de todos, dou por encerrada esta segunda audição e a todos a continuação de uma boa tarde e até já. Boa tarde. Até já.